Muito bem-vindo à nossa aula sobre busca em base de dados. Eu vou começar mostrando para vocês uma base de dados que eu adoro, tá? Para mim é a melhor base de dados da área da saúde, tá? É a PubMed, com muito artigo relevante. Na verdade, só tem artigo relevante, tá? Eu gosto muito de utilizar a PubMed, por quê, tá? Eu não preciso ter o trabalho de ficar checando a qualidade da revista no qual aquele artigo foi publicado, tá? Para eu ver se é relevante ou não, tá? No PubMed a gente tem certeza, tá? Que as revistas são ótimas, então eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Então por isso que eu gosto muito de utilizar o PubMed. Eu vou ensinar vocês como fazer então a busca, né, de artigos nesta base de dados. Vamos lá. Então você pode digitar aqui no Google mesmo, né? PubMed. É aqui a primeira, tá? Base de dados, tá? O PubMed, ele é uma base de dados, né? Da Medline, tá? Então são citações, né? São publicações internacionais da área da saúde, tá bom? Então, para quem é da área da saúde, este, para mim, é a base de dados, tá bom? Bom, eu sugiro para quem tem dificuldades, né, de utilizar, de ler, né, em língua estrangeira, ler em inglês, que acesse o PubMed pelo Google Chrome. Por quê? Ele dá a opção de traduzir a página da internet, né? Então, aqui, né, quando você entra, né, já na página, ele identifica que é uma página em língua inglesa e ele te dá a opção de se você quer ou não que traduza essa página, tá? Eu vou mostrar para vocês traduzido, tá? Porque eu acho melhor, né? Nem todo mundo tem uma facilidade com a língua inglesa, mas, né, quem tiver daí não precisa traduzir. Então, vou deixar aqui, né, ó, português. Só que a busca, tá? Tem que ser em língua inglesa. Os descritores que vão ser utilizados têm que ser na língua inglesa, tá? Então a gente já viu como encontrar os descritores. Se você não viu essa aula ainda, volte, assista a aula sobre descritores, tá? Então você já tem que ter definido os descritores que você vai utilizar para vir, né, para a página, então, né, de busca, né, da base de dados. Então, eu vou colocar aqui, né, um descritor, vou colocar aqui obesidade, tá? E só obesidade, para mostrar para vocês como que a página retorna, tá? Dependendo do navegador que você estiver utilizando, pode sofrer algumas alterações, tá? Pode ser que os filtros, eles apareçam aqui do lado esquerdo. Como eu tô dividindo a tela, para mim eu tenho que selecionar aqui os filtros, tá? Mas para vocês, algumas informações, né, como vocês vão abrir em tela inteira, esses filtros aqui vão estar aqui ao lado esquerdo, tá bom? Bom, então vamos lá. Observe, eu digitei apenas obesidade. Eu não especifiquei o que dentro da obesidade que eu quero pesquisar. Retornaram mais de 360 mil artigos científicos, tá bom? Então, eu fiz uma busca muito ampla, por isso que é importante a gente definir os descritores, né? Deixando mais específico, não muito específico, porque senão a gente não vai encontrar nada, né? Mas mais específico do que esse termo muito amplo, tá bom? Mas antes de eu especificar mais a busca, eu vou mostrar alguns filtros aqui para vocês, tá? Então, por mais que você tivesse utilizado mais de um descritor, né, associado, poderia ainda assim retornar uma quantidade, né, de artigos científicos grande e sem muitos critérios. Então, você pode vir aqui nos filtros, tá? Deixa eu traduzir aqui de novo. E aí, você pode filtrar por disponibilidade de texto. Então, você só quer textos completos? Ou pode ser resumos? Ou você só quer textos que sejam disponibilizados gratuitamente? Se você estiver fazendo uma busca, tá? Para uma revisão da literatura, você não é aconselhado a selecionar aqui apenas texto completo gratuito, porque você vai restringir. Tem alguns resumos, alguns artigos que a gente precisa pagar para ter acesso. Mas existe também uma ferramenta, tá? Chamada SciHub, que é SCI
HUB, que você consegue acesso gratuito a artigos pagos. Não é uma ferramenta legalizada, tá bom? Mas está disponível no Google e você consegue ter acesso, tá, aos artigos pagos, tá? Por meio desta ferramenta, beleza? Bom, então eu sugiro deixar apenas texto completo, tá? Não restringir a texto completo gratuito, porque você vai ampliar o acesso, né, aos artigos que você vai encontrar. Aqui, eu sempre sugiro que seja uma publicação dos últimos 5 anos, tá? Publicações mais antigas, elas tendem a ser desatualizadas. É claro que às vezes você vai precisar de um conceito, de uma definição, né? Ou você está analisando a evolução de alguma coisa, né? A evolução de um conceito, a evolução de um termo, a evolução de algo. Você vai, né, não restringir o tempo de publicação, porque você quer observar a evolução disso. Mas quando você quer ter acesso, né, a publicações recentes, eu sugiro que você utilize publicações de, no máximo, 5 anos. Então, use esse filtro, tá? Não acho legal você filtrar. Aqui, deixa eu retornar aqui. Não acho legal você filtrar por tipo de artigo, tá? A não ser que você realmente só esteja buscando revisões ou ensaios clínicos, tal. Mas se você quer ter um conhecimento sobre o que está sendo publicado sobre o seu tema, né? Que é o que a gente faz no início, né? Quando você está conhecendo sobre o seu tema, você tem que ler tudo o que está publicado sobre isso. Então, não é legal você restringir. Agora, se você está querendo encontrar resultados de ensaios clínicos, por exemplo, aí você pode, né, filtrar nesta questão, tá? Voltando em relação à data da publicação, só para falar para vocês como a data da publicação de um artigo é relativo. Olha só, quando eu digo para vocês que publicações de 5 anos são recentes, por exemplo, quando a gente fala de publicações sobre Covid-19, as publicações que foram feitas, né, no ano que iniciou a pandemia, 2020, 2021, elas têm uma qualidade, um conhecimento diferente, né? Então, olha só, de um ano para o outro, né, as publicações sobre este tema mudaram, porque não se sabia nada sobre este tema. Né? Então, conforme a doença foi evoluindo, né, as coisas foram acontecendo, que as pesquisas foram sendo realizadas e publicadas. Então, de um ano para outro, tem muita mudança no que foi publicado sobre o tema. Então, veja como isso vai depender muito do tema que você está pesquisando, né? O que é considerado uma publicação recente ou não, tá? Então, no geral, né, eu digo sempre no máximo 5 anos, mas isso vai depender do que você estiver buscando, tá bom? Então, beleza, né? Você colocou ali seus filtros, ótimo. Vamos voltar ali. Olha só como já diminuiu, né? Foi para 132 mil resultados, tá? Mas existe muita coisa, né, que pode ser pesquisada sobre obesidade, né? Se você for realizar uma pesquisa sobre isso, você não vai fazer uma abordagem tão ampla. O que dentro da obesidade você vai trabalhar? Então, você precisa utilizar um descritor para isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar com obesidade e Covid-19. Tá? Então, só para explicar. Quando a gente coloca o AND, significa que eu quero artigos que me tragam obesidade e Covid-19. Tá? Então, quando eu coloco o AND, eu estou dizendo para a ferramenta de busca, me mostre artigos científicos que abordem a obesidade e o Covid ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu posso colocar, por exemplo, outros termos, né? Eu quero que fale obesidade e não fale sobre Covid. Então, eu vou colocar o termo NOT, tá? Por exemplo, eu quero falar sobre obesidade e não quero obesidade infantil. Então, eu vou restringir, né, com um descritor de infantil, tá? E assim por diante. Ou eu tenho termos que são complementares. Por exemplo, obesidade e sobrepeso, né? Para algumas pessoas, na verdade, não é a mesma coisa, né? Sobrepeso e obesidade são diferentes, mas às vezes são trabalhados juntos.
né? Quando a gente fala de excesso de peso no geral. Então, eu vou colocar aqui obesidade ou sobrepeso, tá? Então, eu vou utilizar o descritor de sobrepeso aqui, tá? Então, porque para mim tanto faz publicações sobre obesidade ou sobre sobrepeso, tá bom? Então, daí, nesse caso, a gente usa o or, tá bom? Então, esses são os termos aí de ligação, né? Pra gente utilizar na nossa busca em bases de dados. Então, eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar aqui obesidade e Covid-19. Olha só, já diminuiu, né? De 4.067 resultados apenas. Eu posso lá e filtrar, tá? Da mesma forma, né, que eu fiz. Então, cada busca nova que a gente faz, né? Eu preciso ir lá atualizar os filtros, né? Se eu vou querer manter os mesmos ou não, beleza? Ok. Então, como que vai funcionar? Quando aparecer aqui, ó, né, artigo gratuito, né, vou traduzir aqui novamente, aqui, ó. Então, significa que esse artigo está disponível gratuitamente, tá? Aqui na página, tá? Então, eu vou entrar aqui, tá? Neste artigo. Aí ele já está traduzido, tá? Eu já deixei ele para traduzir, né? Então, ele já está em português. E ele mostra, então, para mim o título, né? Então, eu vi ali que o título era interessante e eu quis entrar para ver aqui, né, o resumo, tá? Então, a gente sempre analisa primeiro o título, depois a gente vem para analisar o resumo. Será que realmente, né, esse artigo fala sobre o que eu achei que falaria? Então, eu leio o resumo. Ah, nossa, é interessante, era sobre isso mesmo que eu gostaria de ler mais. Então, eu vou vir aqui e vou acessar o texto completo. No PubMed, quando tem essa opção aqui do PMC, eu gosto mais de utilizar. Você pode utilizar qualquer um, os dois vão abrir o texto completo. Mas eu gosto bastante do PMC, por quê? Porque ele abre na página do Google e também é possível traduzir, tá? Então, para quem tem dificuldade, né, no inglês ou não quer perder tempo, né, pensando ali no inglês, você já pode abrir o artigo aqui e traduzir, tá? E aí, então, você vai ler o artigo, tá? E olha só, lembra que eu falei para vocês lá na aula de descritores que às vezes, né, nossa, esse artigo aqui era exatamente o que eu estava pesquisando. Será que eu vou achar mais artigos, né, de qualidade assim, que falem desse tema como eu gostaria? Busque pelos descritores que este artigo utilizou. Então, olha só, faça buscas associando estes descritores aqui, lá na base de dados, tá bom? Com certeza, né, a chance de retornar artigos parecidos com esse daqui vão aumentar, tá bom? Então, veja, né, quando você encontra um artigo que você gosta, veja os descritores, né, palavras-chave que ele utilizou e utilize também na sua busca, tá bom? E aí, você vai ter acesso aqui, tá? Opa! Aqui. O PDF dele, tá? E você consegue ler também o artigo completo aqui, tá bom? Vamos voltar lá. Bom, aqui, deixa eu voltar aqui só a tradução para inglês, isso já está. É uma coisa muito legal aqui, olha só, a citação. Quando você clica aqui, ele já aparece como você deve utilizar, então, a referência deste artigo. É só copiar e colar lá na sua lista de referência no final do seu trabalho. Então, dependendo da norma que você estiver utilizando, você vai copiar e colar lá nas suas referências. Então, já está dentro das normas. Olha que legal. Só que aqui você sempre tem que prestar atenção para que esteja na língua inglesa, tá bom? Não pode estar traduzido, porque senão você vai copiar aqui e lá nas suas referências vai ficar errado, vai ficar traduzido, tá bom? Então, sempre na língua de origem do trabalho. Tá? E depois a gente vai falar mais, claro, sobre isso, sobre citações e referências, tá? Então, vamos lá. Né, aqui, ó, tem vários, tá, artigos, então você vai observando aqui, né, sempre pelo título, né, e depois entra ver o resumo e depois ver se realmente, né, vale a pena você ler o artigo todo, tá? Então, sempre aqui, ó. Vai, né, para ter acesso. Vou entrar num diferente aqui. Deve ser, né, aqui, ó.
Então, você tem acesso aqui, né, ao resumo. Tá? Esse aqui é em espanhol, ó, tá? Você tem acesso ao artigo completo. Você pode vir aqui pedir para traduzir a página. Pode baixar PDF, tá bom? Então, pessoal, também não tenham medo de fuçar, tá? Fuçem. Associem descritores diferentes, né? Vá fazendo testes para ver o que realmente vai retornar os artigos, né, mais relevantes, mais interessantes, tá bom? E aí, sempre que você quiser, só iniciar aqui novamente uma nova busca, tá? Não tem problema nenhum, quantas vezes for necessário, tá bom? Bom, sobre o PubMed, acho que é isso, não tem muito segredo, tá? Sempre organize, né, as leituras, né? Faça sempre uma triagem pelo título, pelo resumo, né? Para depois ir para o artigo completo, para ver se realmente vai valer a pena ou não, tá bom? Nós vamos falar mais, né, sobre base de dados nas próximas aulas. Até mais!